Olá, meu querido e minha querida aluna. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o roteiro teatral, tá bom? Então, assim, você foi convocado para estar fazendo essa avaliação. Por quê? Por algum motivo você não a entregou e você está com 0 no seu boletim, tá bom? Então, veja. Preciso que você preste muita atenção na nossa aula, preciso que você sim acredite que você pode estar fazendo. E depois da minha aula, você vai ter tempo para você estar fazendo, certo? Preciso realmente que você se comprometa de estar aproveitando essa oportunidade que a nossa escola está ofertando para você. Joia? Então, olha só. A prof olhou, aluno por aluno, com muito carinho, pensando assim, poxa, vamos oportunizar, não é verdade? E eu espero que realmente você aprecie essa situação, que você agarre e faça com muita atenção, com uma letra legível, certo? Que você fotografe, verifique o arquivo antes de estar postando nesse dia de hoje, que a prof está anexando essa aula, tá bom? Vamos conversar, então, com a nossa explicação, joia? Veja, essa oportunidade de estar realizando novamente o gênero roteiro teatral será somente para ser entregue no dia 23, certo? Passando dessa data, não será mais escolhida a oportunidade de melhoria de nota, certo? Então, veja, preciso que você fique atento para receber essa oportunidade e estar fazendo juntamente aí na sua mesa de estudo, antes de sair passear, antes de sair para espairecer. Aproveita o esclarecimento que a prof vai estar dando para você, combinado? De novo, até o dia 23, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o roteiro teatral. O roteiro teatral, queridos, eu preciso que você entenda que é uma história, certo? É uma história que contém personagens, nada mais do que isso. Como a nossa escola ela está prestando atenção na sua escrita e tem um objetivo que é você alcançar a nota 1000 na sua redação, nós temos o objetivo de padronizar essa escrita. Por isso, fazemos por um referencial da UFPR, certo? O que difere a maneira a qual é escrito os roteiros teatrais. Esse roteiro teatral que você vai estar fazendo para mim é um roteiro que é uma história e uma história de um parágrafo só, certo? E eu vou estar mostrando quando que você vai poder usar o parágrafo, porque você não vai utilizar mais, você vai usar o travessão. Não vai mais ter vários parágrafos, como era uma história, uma conversação entre personagens. Eu vou mostrar aqui para você como está na sua proposta, tá bom? Peraí, chegando lá. Aí. Olha só, aí na sua proposta, deixa eu ampliar aqui a nossa telinha. Isso. Na sua proposta, perceba que nós não temos parágrafos. Tá vendo? Nós temos até uma letra diferenciada, que faz menção de uma brevidade de parágrafo introdutório, de uma introdução. Mas nós não temos mais o espaçamento, porque o gênero teatral não requer mais o espaço. Por tal motivo, você tem o modelo de como você deve escrever a sua história. Se fica difícil para você entender o que é um roteiro teatral, lembre, é uma história. É uma história, tá bom? Eu preciso, antes de conversar mais ainda com você, que você preste atenção no enunciado da proposta. Porque é através do enunciado que eu sei o como
e o que eu devo colocar na minha escrita. Presta atenção comigo, leia comigo, acompanhe aí na sua casa, leia em voz alta junto comigo para você ir assimilando o que você vai ter que fazer, tá bom? Olha lá. Tendo essa inspiração de um dos livros indicados como leitura obrigatória da UFPR, que é o modelo. Lembra que eu acabei de falar do modelo? Pois então, olha lá o que você vai fazer agora. Escreva o roteiro de uma cena introdutória. Você vai escrever uma história breve, tá? Se o termo roteiro te assusta, lembre, é uma história com 2 personagens, ok? 2 personagens, não é 3, não é 4, é 2. Que conversarão sobre os cuidados. Olha lá, sobre o que é, professora? Qual que é o tema? Sobre os cuidados com as pessoas que vivem nas ruas. Sobretudo, em um momento tão delicado como o da pandemia Covid-19. Qual é o tema? Sobre as pessoas que moram nas ruas. Mediante a situação da pandemia Covid-19. Como será que está sendo lidado com isso, com essas pessoas? Com o morador de rua? É isso que você vai escrever. Esse é o assunto da sua história, do seu roteiro que você vai escrever para mim. Em quantas linhas? Em 15 linhas, não mais do que isso. É 15 linhas. Não aumente o número de linhas, certo? Professora, eu posso estar fazendo no caderno? Pode. Pode sim. Joia? A prof colocou uma nova versão adaptada. Abre seu anexo aí, para você ver que não tem mais essas escrita, reescrita. Vai ter só uma possibilidade de você estar assinalando, que é oportunizar melhoria de nota, certo? Então, ok, queridos. Então, agora você já sabe que é uma história e que nessa história deve conter 2 personagens que estarão conversando sobre o tema, sobre o assunto, que é o morador de rua, nesse momento que vivemos da pandemia Covid-19. Preciso informar você que você fará a introdução. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Prefeitura Municipal de Curitiba se preocupa com os moradores de rua. Eu estou dando um tema amplo. Você pode fazer outro. Tá? Unidades de saúde já estão preparadas para atender toda a população, principalmente os moradores de rua. Pode ser algo mais direto, professora, sem utilizar órgãos públicos? Pode. Você pode usar a minha igreja ou a minha congregação está fazendo uma ação voluntária para atender os moradores de rua, tá? Pode ser essa menção, essa introdução que está aqui, ó, em letra maiúscula, em letra destacada, ok? Preciso lembrar você que toda vez que nós temos esse travessão, mostra que é um parágrafo e travessão de uma fala. Então, você não vai fazer vários parágrafos e travessões. Se você vai fazer mudança ou início de uma fala, você vai fazer na sequência parágrafo único, certo? Parágrafo único. E utilizando aí, sim, a pontuação devida. Posso utilizar, sim, na mesma linha, o meu travessão. Posso usar aqui os 2 pontos que menciona a fala. Ao invés, eu posso estar também fazendo períodos curtos, né, de 2 a 3 linhas e ponto final. Posso estar, ao invés de usando o ponto final, usar o ponto e vírgula, que é uma brevidade
Não é aquela ruptura que acabou, ponto final, mas é uma pausa mais espaçada que faz você continuar o mesmo tema. Tá bom? Queridos, o modelo você tem sobre o livro Morte e Vida Severina, né, de José Cabral de Melo Neto, né, que fala aí sobre o sertão nordestino, muito que cai no vestibular. Então, assim, é muito importante nós sabermos aí como que é a escrita desses livros. E foi apresentado aqui para nós. Mas o que você deve fazer é uma estrutura igual a esta, contendo uma história que fale sobre o morador de rua, sobre as pessoas que estão aí nas ruas, principalmente nesse momento que vivemos de pandemia. Certo? Espero que você consiga ter entendido. Assista mais vezes essa aula, se for necessário, para que você consiga aí sim fazer uma boa produção. Joia? Um beijo grande no seu coração, uma ótima escrita e fico aguardando, certo? Manda para mim, faz, por favor, eu quero ver você conquistando essa nota, por você, certo? Combinado? Beijo, nos vemos, até!